Fala galera do canal, tudo beleza com vocês? Bruno aqui. Hoje eu vou comentar sobre Fibonacci. Vai ser um dos vídeos que eu vou criar para vocês, comemorando e agradecendo os 10 mil inscritos. Se você gosta do assunto, pega uma boa caneca de café, enche dessa bebida maravilhosa e se prepara porque vai ser um pouco longo esse vídeo. Eu vou falar sobre Fibonacci, sobre como eu utilizo e começando no TradingView com 10 minutinhos e depois passando para vocês aqui exclusivamente do YouTube. Se lhe interessa, fique até o final, vou falar bastante sobre essa ferramenta que eu gosto tanto. Muito bem, investidores e investidoras, sejam bem-vindos aqui a uma Masterclass, vamos dizer assim, sobre Fibonacci, que é uma ferramenta que eu gosto bastante. Vou tagarelar para vocês um pouquinho, né, agradecendo todo o feedback positivo e construtivo aqui do canal e também para compartilhar com vocês esse conteúdo que eu gosto bastante. Beleza? Vamos falar sobre Fibonacci. Primeiro de tudo, para começar a aula e para não demorar tanto, eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo e já anotassem, para quem ainda não sabe, os níveis que eu utilizo. Então, para uma primeira tabela, vocês já vão entender o porquê. Esses são os níveis. Para uma segunda tabela, esses são os níveis. E aqui eu vou lançar para vocês hoje dois filtros, tá legal? E neste desenho ao lado são as figuras que a gente vai estar estudando Fibonacci. Sempre figuras M e W. M aqui, W aqui, e propositalmente eu coloquei invadindo o topo, ou seja, quebrando o topo nesse caso, e aqui quebrando o fundo, porque eu considero a Fibonacci ainda estruturas mesmo rompendo fundo ou mesmo rompendo topo. Não é aquele clássico Fibo assim, por exemplo, Gartley, que a gente mantém topo. Não, para mim, considero que pode romper e depois fazer uma figura sem problema nenhum. Tá legal? Vamos lá. Feito isso, pararam o vídeo, anotaram. A gente vai analisar o que? Vamos analisar pernadas de ignição, certo? Aí eu peguei aqui o YouTube, o Itaú, porque tem bastante pernadas de ignição aqui. Então, bacana, dá pra gente estudar, mas eu vou trazer para vocês alguns exemplos, vou trazer Cielo também no decorrer desse vídeo aqui. Legal. Vamos pegar o momento atual do Itaú e a gente tem aqui uma pernada de ignição, bumba, legal, fácil, fez aqui e aí começa-se de novo a subir. Acho que eu já passei para vocês algumas vezes aqui no canal, mas vamos estudar Fibonacci, certo? Vamos estudar Fibonacci. Aqui no que eu mostrei para vocês é simetria pura, 1, 2, 3, topo nas 3 vezes, topo aqui, topo aqui, certo? E aqui foi o primeiro. Então a gente precisou do primeiro para acompanhar o segundo e o terceiro. Maravilha! Agora, trazendo isso para Fibonacci, ele ajuda a tentar descobrir a evolução dos fractais. E assim como as plantinhas, tudo que a gente vê ali, que no Google você coloca Fibonacci, vai dar exemplo para você, o preço, o gráfico de preço também representa essa evolução, que é feita por expansão e retração. Então tem aqui, ó, como se fosse uma planta brotando ou expandindo os seus galhos, as suas folhas. A gente tem os fractais e aí Fibonacci ajuda a tentar descobrir a partir de um fractal base aonde pode ser expansão, quais são os níveis de retração, certo? É onde a gente pode estar subindo e descendo. Essa é a base desse vídeo aqui. Vamos lá para Fibonacci dito e feito. Deixa eu remover os desenhos. Legal. Vamos traçar então o Fibo daqui deste topo até o fundo. Classiqueira. Certo? Neste caso aqui, cadê as minhas tabelinhas que eu já apaguei, né? Neste caso aqui, nós temos basicamente um B, basicamente não, exatamente um B em 618. Então, se vocês voltarem no vídeo, vão ver na tabelinha lá qual é a tabela que eu vou usar quando eu tenho 618 como retração. E aí vocês vão poder observar que é 38,2, 78,6, em homenagem à mulherada de rosinha aqui. Temos também 88,6, que é um camaleão, participa dos dois.
temos também 127, né? Aqui no caso 127 negativo ou 127 positivo, bumba, aqui, tá legal, e temos o 14,6, certo? 112,8 é camaleão também, e eu vou comentar um pouco sobre ele neste vídeo. Então basicamente ficaria assim. Aqui eu vou colocar os dois números que são camaleões, que participam das duas tabelas, em branco. Pumba, pumba. Legal. Então, a partir deste momento aqui, a gente já consegue traçar alguns níveis de Fibonacci, certo? E o que eu quero falar para vocês em relação a filtro, né? Eu falei para vocês do filtro de volume e filtro de média de 21. Porque eu só vou considerar o ponto B, XA, B, quando o volume está no mínimo na média do gráfico que eu estou estudando. Ponto 2, se no gráfico que eu estou estudando o preço toca ou rasga a média de 20 ou de 21, exponencial, aritmética, não importa. Certo? Então aqui eu gosto de utilizar a média para ver se o mercado voltou até a média, porque se nesse exemplo aqui nós tivéssemos uma pernada e uma pernada até aqui, ó, volume abaixo da média e ainda nem tocou na 21, eu não consideraria aqui um Fibonacci legal. Eu espero um retorno à média para considerar B. Então quem gosta de Fibo é X, A e aqui B, que vai ser difícil de escrever. B. Certo? Então são os dois filtros que eu utilizo. Tá? E a partir do momento que eu tenho uma retração em 618, se eu considero compra neste caso, eu vou estar procurando retração, que foi em 618, o mercado já falou. Isso no semanal. Nós sabemos aqui que a semana tal, essa semana aqui, ó, do dia 6 de agosto, teve essa retração toda aqui, ó. Fechou a semana, eu vou lá pro diário. Sempre um gráfico abaixo. Então, o gráfico de análise foi o semanal, o gráfico de um possível investimento, trade, vai ser o de baixo. Então, no semanal, diário, certo? 4 horas, se você for cidadão do intraday, certo? Então aqui eu estou no gráfico semanal. Eu sei que mais ou menos aqui são 7 candles, né? Então nós tivemos aqui um topo, aí um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neste cara aqui, ao final deste, opa, deixa eu tirar o, ao final deste dia aqui, lá no semanal eu já tinha validado o meu possível B, e aqui no diário eu estou de olho, e aqui começa o conteúdo de Fibonacci, entre os pontos de suporte de 38,2 até os pontos de suporte de 14,6, que é a nossa queridíssima tabelinha que eu mostrei no começo do vídeo. Tirei agora para não poluir o gráfico. Então essa é o ponto 1 desse vídeo. A análise no semanal, análise no gráfico maior. Beleza, tocou num ponto de Fibonacci que você considera importante, vai para o diário e acompanha. A partir do momento que no diário ele dá um sinal de que esse nível X de Fibonacci, aqui é o exemplo do Itaú, vou passar outros, foi um nível de suporte ou um nível de resistência, passe para o gráfico menor para se analisar possíveis entradas. Beleza, então essa é a primeira base, gráfico maior análise, gráfico menor, possibilidade de trade, investimento, seja lá o que você esteja mirando para esse digníssimo ativo aqui. Terceiro hack é: todos os níveis de Fibonacci são conectados. Pode chamar de harmônicos, conectados, cada um fala da maneira que mais lhe apetece. Então, se ele parou em 618, só me interessa a tabela do 618. Então,
O nível de 38,2 me interessa, tá aqui. O nível de 14,6 me interessa, tá aqui. O 25, 23,6 não me interessa, o 50% não me interessa, 70,7 não me interessa, nada me interessa ali. Somente após aqui ser o sinal de resistência, me interessa aqui. E agora eu vou começar o REC para vocês. Primeiro REC do pós-análise do gráfico maior. Primeiro REC aí para o gráfico menor e identificar duas coisinhas, dois indicadores técnicos que eu vou passar para vocês. Linhas de tendência e, se vocês quiserem, simetria. Tá? Então, linha de tendência, o que nós temos aqui? A gente não tinha ainda nenhuma linha de tendência de alta consistente, a não ser que você queira, quisesse de repente traçar essa linha de tendência aqui de alta, certo? Mas já abriu com gap aqui, então ela, nesse caso nem deu para chutar ela no mapa. Eu vou traçar sempre a linha de tendência contra, se houver, né? Contra a linha de tendência, contra a minha vontade de trade. Então, se eu estou querendo comprar o Itaú, soube que aqui é resistência, eu estou querendo comprar num possível pullback, eu tenho que trazer uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Então, a gente tenta enxergar no gráfico o que? Linha de tendência de baixa. Bom, tem uma aqui que se formou e tem outra aqui grandona, clássica. A linha de tendência tem vários tipos de linha de tendência, certo? Vários, você pode traçar aqui em números, você vai chegar em uma linha de tendência. Eu cheguei nessa daqui, nessa linha de tendência. Se você for mais conservador, você vai conectar, deixa eu ver aqui, ó, essa linha de tendência, tá? Então vou tirar ao menos uma, vai ficar duas. Primeiro REC, então, essa linha de tendência. Você identificar, bom, se eu tiver errado, o trade pode ou parar numa possível linha de tendência, aqui foi uma, ou parar numa possível segunda linha de tendência. Já tinha duas linhas de tendência aqui, uma e aí duas, tá? E aí aqui são filtros. Poxa, eu vou negociar quando romper, eu vou negociar até a linha de tendência. Enfim, vou tomar o risco contra um indicador técnico, certo? Linha de tendência é o terceiro filtro que eu passo para vocês, depois do indicador de volume e da média de 20. Terceiro. Agora quarto reczinho, quarto filtro que eu utilizo muito, certo? Quando esse ativo começou a retrair, enquanto passou um avião, enquanto esse ativo começou a retrair, eu vou olhar para minha XA. O que é XA? Só para não deixar vocês sem saber. Isso daqui é a minha pernada que eu tracei o Fibonacci, certo? É XA, sempre assim, todos os livrinhos, todos não, a maioria deles vai falar que isso é um XA, aqui como já está fechadinho é um B, certo? Por isso que eu passei os filtros para validar um B, e aqui foi um C, né? Agora fica fácil porque é histórico, aqui foi um C e o D, na minha opinião, está aqui, certo? 3 vezes AB, 1, 2, 3, certo? Mas aqui já está fechadinho, o gráfico fica mais tranquilo. A gente vai olhar para XA e vai tentar identificar quais foram os fluxos, e aí entra a simetria aqui, quais foram os fluxos que começaram a descer no seu gráfico de análise aí. Perdão, no seu gráfico de análise, no seu gráfico menor. Se a análise foi feita no semanal, voltando aqui, desculpe a minha gafe, se a análise foi feita no semanal, a gente não consegue identificar fluxo nenhum aqui enquanto meu celular toca. Caiu, parecia que é uma tijolada só. Mas quando a gente vem para o gráfico de investimento, trade, enfim, a gente tenta imaginar ou tenta enxergar algum tipo de zigue-zague. E aqui a gente consegue enxergar. Aqui também. O mercado não é perfeitinho, não desceu nessas 3 linhas brancas perfeitas, mas a gente consegue identificar alguma coisinha. Fibonatizando, agora utilizando uma outra ferramenta de Fibonacci, que é a extensão de tendência, a gente vai tentar pegar alguma pista de como desceu. Então aqui, ó, fez
1, 2, 3. Aqui, nada feito, mas e aqui? 1, 2, 3 de novo. Aqui quase. Então, pô, trazendo para números, que eu sei que vocês gostam de números, pegando um intervalo de preço entre aqui e aqui, eu tô falando o quê? De R$ 3,23. Então desceu R$ 3,23, R$ 3,23, aqui R$ 3,23, aqui deu migué. Não fez, mas fez um pouquinho menos. Tá? É difícil pegar esse primeiro cara aqui. Cara que comprou aqui. Beleza, comprou no risco e tal, bacana, postou no Facebook, mas é difícil. O que eu quero traçar para vocês é algo que já esteja mastigado. Então, pô, subiu. Beleza, fazer o que? Aconteceu. Tem motivos extras aqui para parar? Tem. Mas começou a descer, se eu tô querendo comprar, eu mais ou menos já sei que pode ser que ele venha fazer esse cara aqui. Na migué. Só analisando como desceu, ó. Lá. Aqui fez de novo. Aqui foi sacanagem de intraday. Aí aqui fez de novo. E aqui foi um escroto aí, não aconteceu nada. Mas eu consegui depois de um tempo, por isso que é legal o swing trade, porque nos dá tempo de ver como os grandões se movimentam, que tem padrão. Vamos supor que o JP Morgan ligou o robozinho, desligou. Ligou o robozinho, desligou. Ligou o robozinho, desligou. Aqui foi a sardinhada. Então eu começo a perceber que, aqui já foi um serverozinho. Aqui já é assunto de outros vídeos, né? Que o fundo mesmo tá aqui, né? De quem tá grande. Mas enfim, isso é outro assunto também. Mas só traçando essas pernadinhas de queda que tiveram padrão, foram essas daqui. Bumba. Essa daqui também, ó. Pimba. A gente já começa a entender que, pô, se Fibonacci aqui deu certo, já temos a tabelinha feita que o Bruno passou. Eu sei que essa região aqui é uma possível região de compra, com o último ponto de compra por Fibonacci em 24,67. O que é legal de Fibonacci? Te dá número exato. 27,02, 24,67, 29,38. Não tem média móvel, nesse caso, que vai mudando o número. Então te dá, e simetria então nem se fala. Então eu sei que do R$ 26,25 ao 26,03 é treta para os vendidos. É treta para os vendidos. Então nesse momento aqui, 26,05. 26,25, perdão. 26,03. Eu sei que é um ponto de suporte. Vai comprar ali? Bruno já comprou várias vezes assim. Mas eu vou te dar mais um filtro, que é quase um trading plan que eu estou passando aqui para vocês, técnico, não fundamentalista, obviamente. E esse filtro é, quem é meus alunos do Mestre de Dividendos vai enxergar outros pontos para estar confluindo aqui, mas também vai estar namorando o serverozão clássico nosso aqui do canal. Mas tem também, e esse eu sempre passo gratuitamente, não precisa nem ser aluno do Mestre de Dividendos. Mas existe um hack muito legal, que é passível de de backtest, dá pra fazer backtest, certo? Que é cruzamento da média de 21 com a média de 72, ou simplesmente o preço romper e fechar acima da média de 72 e você utilizar como retorno, mas não qualquer um retorno, né? Agora a média de 20 você pode deixar no seu gráfico ou não, se deixar muito poluído você pode tirar, mas qual que é o setup? O setup é você esperar o preço no gráfico de trade, de investimento, não no de análise lá que foi no semanal no caso. Espera fechar acima e aí você olha para o seu lado esquerdo e chuta ou escolhe, como diria outro, um fluxo contrário à vontade que você está de tradear. Pô, eu quero comprar, então você vai escolher 1 a 2 ou até 3 fluxos contrários. Então você esperou fechar acima, foi paciente, todo mundo postou no Facebook, você ainda não, certo? Você esperou romper, aí você vai fazer o seguinte. Eu, particularmente,
eu começo a fuzilar o mercado dessa maneira aqui, ó. Pum. Pum. Brown. Certo? Cada fluxo tem um barulhinho diferente. Bom. Certo? Cara. Caras e damas, princesas do canal. Você vai evitar todo esse pullback aqui. De entrar comprado, vai caindo, todo mundo triste. Aqui, cara, você já está começando a fazer seu preço médio. Ou você vai escolher uma dessas caras para se operar. Por quê? Você esperou fechar acima da média de 72. Você escolheu alguns ou um ou vários retrações que já aconteceram simétricas no mercado. E aí você tem sempre este cara como alvo. E sempre o fera como risco. Beleza? Esse foi o exemplo do Itaú. Eu vou lá para Cielo agora, que eu acho também que tem uma figura M ou uma figura W, não vou lembrar agora, para a gente olhar. E aí nós estamos com 20 minutos de vídeo. Eu acho que no máximo mais uns 10 minutos. Se vocês quiserem parar para tomar um café de verdade, parem, porque eu vou. Então já volto com a Cielo. Muito bem, estamos com a Cielo aqui. Uma das ações que eu mais fui criticado aqui, porque eu falei que eu estava com um ponto de compra aqui embaixo, né? Estou ainda, né? Quem quiser acompanhar o canal, é só Cielo 3, digita aí no YouTube, vai aparecer os meus vídeos com certeza. E todo mundo falando, ah não quero comprar, e eu vou explicar também por Fibonacci por que não. Mas basicamente, galera, é só ter pegado isso daqui, ó, 1, 2 e aqui, ó, pimba na gorduchinha. Simples assim. Então, para Cielo melhorar para mim, ela teria que passar esse cara e aí fazer este cara aqui de cima para baixo e aí eu pensar em compra. Mas enfim, esse é um assunto para outro vídeo, certo? Para este vídeo aqui, vamos fazer o estudo de novo. Na Cielo, no caso aqui, se a gente for para o semanal, a gente não consegue ver bolhufas aqui nessa subidinha, a não ser agora que vocês estão treinados. Ah, a gente consegue ver alguma coisinha aqui, não consegue? Tcharanã, tcharanã. E aí ainda confluiu com um pullbackzinho anterior aqui, ó. Então é um chuchu. Vamos pro diário. Novamente, a gente vai lá, põe o nosso crivo, volume, média, tudo esse negocinho. Então, começo é a média de 21 e o volume. Percebemos o quê? Quando vocês ficarem treinados aí que, opa, temos alguma coisa aqui. Podemos traçar um Fibonacci. Então a gente vai lá, traço Fibonacci. E eu já deixei bonitinho aqui, obviamente, só está errado aqui. Tiro 127, que não precisa nesse caso também. Então aqui já participamos da outra tabelinha. E olha lá. Viemos aqui, batemos na média de 21, então na 20, 21, então aqui está validado o meu B. E percebam que ele não tocou no 38,2. Senão seriam outros níveis aqui, 618, 78,6. 38,2 ficou bonitão aqui, não foi tocado. Quem tocou foi no 25. Então o 25 ele me chama, o 25, ele me chama o 6,3, tabelinha que eu coloquei. Aonde está o 6,3? 8,80. Começa a ficar muito doido. 8,80. E aí, você quer comprar? Quer risco? Comprou aqui. A Cielo fez essa pernada aqui. Eu não consigo descobrir quando ela vai fazer essa pernada. Mas a partir desse momento eu já consigo descobrir onde ela pode parar. Se eu quero comprar. Certo? E aí a gente vai olhar para o lado esquerdo. Pré-toque na média. E ver o que aconteceu. Enquanto o avião passa aqui. Nesse caso, nosso trabalho ficou bem facilitado em relação ao Itaú. Porque é só um pullback que tem. Vocês perceberam? Ele fez isso aqui, ó. 1, 2. No diário aqui. É só um pullback que tem. Então é só esse cara que a gente tem para namorar. Aí vai pegar esse fera. Aqui. Passar para cá. E replicar. 8,90. Então eu tenho do 8,90 ao 8,80
com risco no X, no A, perdão, para se operar AB igual a um possível C entre esses dois pontos de 8,80 a 8,90, acreditando num D. Beleza, esse é um ponto. Mas e supondo que eu queira vender a Cielo e ela começou a subir e você não sabe de simetria, como eu falei, você sabe de Fibo. Então você sabe já que o XA está aqui, o seu B foi no 25, você sabe que ela vai até os 50 num primeiro momento, e se ela romper os 50, ela pode voltar ao 25 ou ao 6,3 e ir até os 70,7. Mas olha onde ela parou. 12,17 é o 70,7. Pum. Ah, mas eu quero vender setup. Vamos lá. Põe a média 72. Cruzou de baixo para cima. Vai se operar. No mínimo, esse cara aqui. No mínimo. Certo? Cadê a linha de tendência? Rompeu a linha de tendência nesse caso? De baixo? Ah, talvez tenha. Acho que não. Tô com preguiça aqui, mas acho que não. Certo? Nesse caso, para compra, muito arriscado. Então, por isso que eu estava vendedor. Falei, galera, para mim é muito mais venda do que compra. Sobe, 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 beleza. Essa era a região, simetria e Fibonacci. Beleza. E vocês vão ver que vai confluir várias vezes, porque Fibonacci mensura retrações e projeções que fazem sentido com o movimento que aconteceu de fato. Então, por mais que seja subjetivo o Fibonacci, os números, se você considera uma XA que tem para você sentido, dentro desse mundinho que você escolheu, que foi essa que eu escolhi aqui, que foi essa XA, vai fazer todo sentido aqui esses números, todo sentido. Então, Bruno, se a Cielo voltar por Fibonacci, 9,78 é alvo. Se confluir com algum pullback aqui de cima, fica mais forte ainda. Depois 50% é alvo. Se confluir com média, com simetria, fica mais forte. Se subir, 88,6 é alvo. E depois 112. E depois 141,4. Tá certo? Então, 26 minutinhos de vídeo. Eu achei que até ia me estender mais, mas eu acho que eu passei para vocês alguns pontos legais. Então, aqui nesse caso, teve volume, né? Um pouquinho antes até teve volume acima da média. Não, foi bem exatamente aqui, volume, né? Aqui teve a mesma coisa, volume. Então, você começa a treinar esses passos a passos, digamos assim, das tabelinhas lá no começo do vídeo. Mais volume, mais linha de tendência, mais cruzamento de média se você quiser. Cruzamento de média eu peguei 100% da Carolyn Broden. Ela não usa essas médias, mas ela opera no mercado americano, que tem muito mais liquidez. Eu prefiro operar a média de 72, que eu gosto bastante. Às vezes eu até ponho a de 200, às vezes não, né? Muitas às vezes eu ponho a de 200, mas nesse caso aqui não deu Ibope. E nas ações blue chip bastante negociada, é difícil dar Ibope, vai dar Ibope uma vez a cada, sei lá, 60 dias. Ela usa de 8 com 34, que é muito forte. Então esse cruzamento aqui ela usa de 8 com 34. Vocês podem se deliciar com qualquer média, certo? Aqui, desde que vocês coloquem numa planilha, vai sair um backtest, vai sair um resultado. Para cada ativo vai sair um resultado. Então, se você gosta de operar o Itaú, faça um backtest no Itaú. Não vai demorar muito. Vai ser chato? Vai, mas você é totalmente possível, entendeu? E você não precisa pagar nada, não precisa comprar o mestre de dividendos, por exemplo, para fazer um backtest. Tá legal? Então, acho que ficou bacana, acho que deu para tagarelar um pouco de Fibonacci e agradecer vocês no finalzinho para quem ficou. Os 10 mil inscritos, muito obrigado. Muito feliz de estar crescendo. Para mim me ajuda, sempre gosto de diferentes fontes de renda. Então o YouTube é uma fontinha de renda para mim. Eu cheguei a mostrar para vocês. Vai fazer parte de todo o conteúdo que eu vou preparar para vocês aos poucos sobre finanças, sobre finanças comportamentais, enfim, né, sobre também
você está gerenciando, se é que eu não estou assassinando o português aqui, mas fazendo a gestão da sua própria grana. Então dinheiro importante, vai fazer parte do dinheiro que eu vou investir, que eu vou passar para vocês aqui. Um dia eu vou comprar Tesouro Direto, outro dia vai ser ação, por isso, por aquilo, sempre visando educar vocês. Quem quiser ir para um nível acima da média, digamos assim, do que eu mostro aqui, aí tem o meu curso pago, que é o mais popular, que é o Mestre dos Dividendos. Se você quiser patrocinar o canal por livre e espontânea vontade, adquira. Não tem um preço alto, se não me engano é 237, talvez suba para 277, se não me engano, mas por enquanto é 237. Curso extenso para chuchu, você vai demorar aí um mês para consumir, mas você vai saber todos esses hackzinhos aqui no YouTube gratuitamente. Também os hackzinhos que eu deixei só para o curso. Tá certo? Um grande abraço para vocês, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, gostou dos conteúdos? Gosta de assistir vídeos sobre trading? Gosta também de saber um pouco sobre as análises fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal e deixar o seu comentário, sua crítica construtiva ou o seu elogio, sempre muito importante para que nós do Clube dos Dividendos continuem a postar conteúdos para vocês diários. Se você está buscando educação, dê uma olhadinha na descrição dos vídeos. Todos os vídeos vão ter tanto links para treinamentos gratuitos como links para treinamentos pagos. Hoje nós temos 4 treinamentos pagos e 2 treinamentos gratuitos. Fiquem à vontade, clique nos links e participe.